temos, se os irmãos estiverem recordados, olhado também para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que é o testemunho de Marcos, e temos, ao longo deste estudo do Evangelho de Marcos, temos olhado e temos visto como, desde o primeiro versículo e à sombra do primeiro versículo, nós vemos como Marcos procura mostrar como Jesus é o Cristo, como Jesus é o Messias, Filho de Deus. Nós chegamos ao capítulo 4 e nós vimos como Jesus está a atravessar um momento de crescimento do seu ministério, acompanhado, ao mesmo tempo, por momentos de grande rejeição. Temos visto que muitos são aqueles que rejeitam a sua mensagem e que o acusam até de estar possuído por demónios. Vimos no capítulo 3 que até a sua própria família se envergonha dele e procura impedi-lo de exercer o seu ministério. E também há aqueles que o seguem apenas por causa dos sinais e das maravilhas que faz. Quando nós, há uns domingos, meditámos no capítulo 4, nos primeiros 20 versículos, nós vimos que na parábola dos solos, como Jesus quer que nós façamos um exame a nós próprios. Nessa parábola, Jesus procura que nós possamos refletir a ponto de saber se estamos a viver em conformidade com a vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus quer que nós façamos esta reflexão também, para nós não vivermos ansiosos acerca da nossa fé e acerca da nossa salvação. Jesus quer que nós vivamos descansados em Deus. Se neste autoexame que nós fazemos à luz da parábola dos solos, se nós vemos que a nossa vida é uma vida num autoexame de fidelidade e que dá bom fruto, e que a Igreja confirma esse fruto e a confirma a nossa fé, então nós não devemos viver ansiosos, mas devemos viver em descanso. Porque Deus não nos chamou para a ansiedade. Deus não nos chamou para o conflito. Deus chamou-nos para a paz. E nós devemos viver em descanso. E por isso, irmãos, nós hoje vamos olhar para 3 parábolas em conjunto, mas vamos ler também a parábola dos solos e depois lemos as 3 parábolas que vamos meditar hoje, e por isso convidava os irmãos a podermos abrir as nossas Bíblias, de facto, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, os irmãos que puderem ficar de pé, no capítulo 4, e vamos ler então desde o versículo 1 até ao versículo 34. Marcos 4, desde o versículo 1 até ao versículo 34. E diz assim a palavra do Senhor. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia
semeia a parábola. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo em prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, então são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão o fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100, por um. Ainda ao versículo 21. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada à ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem ninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós hoje estamos aqui reunidos no glorioso nome do teu amado Filho Jesus Cristo, porque um dia pecamos, que nós falhamos perante a tua face, porque nós não somos capazes de cumprir a tua vontade. Esse mesmo Jesus encarnou no seio da Virgem Maria. Ele nasceu, ele cresceu em conhecimento e em sabedoria. Ele foi batizado por João Batista. A humanidade viu o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba e tu declaraste que estava ali o teu Filho amado em quem tu tens prazer. Pai, nós aprendemos com as suas palavras. Nós te agradecemos porque pelos nossos pecados ele morreu na cruz. Te agradecemos porque ele também ressuscitou ao terceiro dia para que nós também pudéssemos ter vida. Te agradecemos porque ele ascendeu aos céus, onde está à tua direita e onde virá mais uma vez, e nós temos essa certeza. Pai, nós te agradecemos porque o Espírito Santo está conosco. Nós sabemos que tu estás esta manhã conosco, porque o Espírito Santo está aqui entre nós. E que nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo, com a Bíblia aberta. Nós queremos ser fiéis à tua palavra, Pai. Que o teu Espírito possa falar, Pai. Que nós possamos aprender. Que o teu Espírito mantenha os nossos corações abertos. E que os nossos corações possam guardar a tua palavra. E esta possa frutificar. Possa dar muito fruto. Para que o teu povo, este povo que está aqui nesta cidade, possa ser também o teu povo. E possam conhecer a tua palavra. Pai, guia-nos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Estamos então, irmãos, perante três parábolas. Três parábolas que Jesus nos conta
e ensina-nos acerca do reino de Deus e da sua mensagem. Temos, em primeiro lugar, a parábola da candeia, que não é feita de Jesus para estar escondida. Temos a parábola da semente, que cresce na terra e por si mesmo frutifica. E por fim, temos a parábola do grão de mostarda, que é pequeno, mas quando cresce é maior e é tão grande que até permite abrigar os animais. Estas três parábolas falam-nos da mensagem de uma forma lógica. E é importante nós percebermos que elas estão relacionadas e têm uma lógica. Parece que são três parábolas desprendidas umas das outras, mas elas estão ligadas. E lembremos, irmãos, Jesus conta a parábola do semeador e o que Marcos nos está a mostrar é que depois ele conta as parábolas também de seguida, estas três parábolas de seguida, e elas estão ligadas entre si. Temos a parábola da candeia, da semente e do grão de mostarda. E agora vejam, irmãos, a candeia é uma luz que brilha, deve brilhar para todos. Tal como na parábola do semeador, a semente é semeada em todos os solos. E, portanto, podemos dizer que é uma palavra que é semeada na parábola da candeia. Depois temos a parábola da semente, em que esta semente cresce depois de ser semeada, mas cresce debaixo da soberania de Deus. E, por fim, o grão de mostarda, onde nós vemos o alcance daquilo que foi a semeadura. O alcance daquilo que foi o lançar a semente e a semente crescer. Portanto, temos três momentos diferentes acerca da mensagem do reino de Deus. E por isso, irmãos, comecemos os versículos 21 e 24, precisamente pela parábola da candeia. Porque, como disse, da mesma forma que o semeador semeia em todos os solos, a luz, que é a palavra, é dada a todos. Nós não escondemos a luz. Nós anunciamos a todo o mundo e a todos, a todos os que nos rodeiam. Pensemos no contexto em que Jesus está. Jesus está num contexto do judaísmo em que a palavra era partilhada, geralmente só para alguns. Só alguns entendiam da palavra. Portanto, e só como alguns entendiam da palavra, só eles é que tinham o direito de interpretar a palavra. E aquilo que chegava ao povo não era a palavra lida, geralmente, embora houvesse porções que fossem lidas, mas aquilo que, sobretudo, chegava ao povo era a interpretação dos doutores da lei. E uma das discussões, por exemplo, que vai acontecer entre os apóstolos é precisamente a questão se a palavra deve ou não ser anunciada a todos e se todos a podem receber. Lembram-se, irmãos, por exemplo, este é um grande debate que há entre os apóstolos. Devemos apenas anunciar Cristo aos judeus ou também devemos anunciar aos gentios? Pedro, por exemplo, até Atos 10, Pedro acha que o anúncio deve ser só aos judeus. Até que lembram-se, tem uma visão e é-lhe dada a comer comida que para os judeus era imunda. E que Deus encaminha-o para Cornélio e Pedro anuncia o Evangelho e o Espírito Santo cai sobre aquela casa de Cornélio e Pedro batiza Cornélio e aqueles que estavam na sua casa. E lembram-se, irmãos, no capítulo 11 de Atos, Pedro é chamado a dar explicações aos apóstolos precisamente porque é que tinha batizado um gentio. Ou, por exemplo, Paulo. Se olharmos para Paulo, Paulo vai dizer precisamente que o Evangelho não pode ser restringido aos judeus. O Evangelho tem que ser anunciado aos gentios e por isso Paulo é conhecido ainda hoje como o apóstolo dos gentios. Aliás, se nós olharmos, nós vemos que a mensagem deve ser anunciada a todos e recebida por qualquer um em qualquer contexto. Sim, a mensagem tem que ser anunciada para toda a gente, em qualquer contexto, a qualquer pessoa. Todos têm que ouvir a mensagem. Mas nós podemos nos perguntar: mas se nem todos vão receber a mensagem no seu coração, para que a desperdiçar
com os que não vão crer? Porquê é que devemos desperdiçar a mensagem? Porquê é que devemos lançar a semente num solo que não vai ser bom para ela crescer? Porquê é que vamos desperdiçar? Nós não sabemos quem vai acreditar. Não somos nós, com a nossa retórica, que vamos salvar alguém. Não é o bom coração do ouvinte que vai levá-lo à salvação. Irmão, não foi o teu bom coração que te trouxe ao Evangelho. Por isso, não faças um julgamento quando tu não és o juiz. Irmão, lembra-te de Abraão. Abraão não tinha nada de bom. Ele vivia numa terra, no meio de um povo idólatra, que adorava deuses, que tinha rituais cruéis, abomináveis. E Deus chamou aquele homem para ser o pai entre uma grande nação. Ainda depois do chamar, ele não vai confiar em Deus. Ele vai mentir a ponto de entregar a sua própria mulher para não perder a vida. Mas é aquele homem que Deus vai chamar para ser o pai de uma grande nação. Ou então Jacó. Porquê é que Deus chamou Jacó? O que é que Jacó tinha de bom? Provavelmente, se nós tivéssemos, se nos fosse dado a escolher a partilhar o Evangelho, entre Esaú e Jacó, quem é que nós partilharíamos o Evangelho? Aquele que trabalhava, aquele que se esforçava, aquele que trabalhava para o pai, que obedecia ao pai, ou entregávamos àquele que era mais mandrião, mais preguiçoso, que era mais manhoso, que enganou o pai na hora da morte? Quem é que nós escolheríamos se pudéssemos escolher? É que nós não temos que escolher. Nós temos que anunciar o Evangelho a todos, sem exceção. E por isso temos Jacó. E por isso, por exemplo, temos Saulo. O que é que havia em Saulo? Pudesse ser tão maravilhoso que o Evangelho fosse anunciado a Saulo. Ele não merecia. Nós podemos dizer, irmãos, se nós olharmos e virmos entre Judas e Saulo, Judas não fez um centésimo do que fez Saulo contra Cristo e contra os cristãos. Mas Judas traiu a Cristo. Irmãos, Saulo, se pudesse, tinha traído, tinha lá ido ele próprio à cruz espetar os pregos. Saulo andava a matar e a perseguir de uma forma incansável os cristãos. Porquê é que o Evangelho havia de ser anunciado a Saulo? Porquê é que Jesus saiu ao encontro de Saulo na estrada de Damasco? Uma pequena história, irmãos. Um português chamado Manuel Ferreira Pedras. 1920, ele era um comunista, era ativo colaborador de um jornal chamado Bandeira Vermelha, foi detido pelas autoridades pela sua atividade política. Foi detido e foi condenado ao degredo em Angola. Isto no Porto. Ora, no Porto era pastor batista, na primeira igreja batista do Porto, o pastor António Maurício, que na Páscoa de 1923, com um conjunto de irmãos da igreja, vai visitar a cadeia civil do Porto. Ao anunciar o Evangelho, no meio de todos aqueles presos, no meio daqueles delinquentes, criminosos, há um que ouve o Evangelho e converte-se a Cristo. Esse homem chamava-se Manuel Ferreira Pedras. Aquele, um ativo sindicalista, subversivo, anarquista, queria destruir a ordem social. Manuel Ferreira Pedras converte-se ao Evangelho. E ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai abrir uma igreja na terra onde vivia, em Valência do Minho, mas o seu coração missionário vai querer evangelizar aquele povo, aquela terra onde ele esteve degradado, em Angola. E em 1929, é ele que vai abrir a missão batista de Etunda, no UAM. É ele, este homem, que não merecia ouvir o Evangelho, que não merecia ouvir aquelas palavras daqueles homens. Este homem que se converteu na prisão,
Este homem é ele que vai sair com os seus próprios meios, sem o apoio de mais ninguém, vai sair para Angola e é ali que ele vai evangelizar durante décadas. Irmãos, se nós seguirmos apenas as aparências, se nós colocarmos a candeia apenas a iluminar aqueles que merecem ser iluminados, ou aqueles que nós achamos que merecem ser iluminados, porque na verdade nenhum de nós merece ser iluminado por aquela candeia. Mas se nós fizermos a seção de pessoas, irmãos, nós tínhamos que reescrever toda a história do cristianismo. Porque a história do cristianismo tem muitos líderes que foram delinquentes, apóstatas, que mataram outros cristãos até conhecer o Evangelho. Irmãos, o rapaz simpático que se veste bem e tem um bom emprego não é mais digno de ouvir a mensagem que um rapaz que vive uma vida de marginalidade. Ambos têm de ouvir a mensagem. A mensagem é para ambos. A mensagem é para ser espalhada por todos. Há um ditado latino muito antigo que diz: Sol lucet omnibus, que nós em português traduzimos por o sol quando nasce para todos. A palavra de Deus é este sol, a luz da candeia que deve ser espalhada a todos. Na grande comissão, Jesus ordena: ide, fazei discípulos de todas as nações. Jesus ordena que de todas as nações devem ser feitos discípulos. Jesus não afirma que todas as nações serão discípulas. Jesus não afirma que todos vão acreditar. Vai para aquela nação e todos vão acreditar. O que Jesus está a dizer é: vai anunciar àquela nação, vai anunciar àquele bairro, vai anunciar àquele grupo de imigrantes. Não, nem todos vão acreditar. Porventura, até todos podem inicialmente rejeitar. Mas o que Jesus diz é que daquelas nações, vai, porque alguns vão acreditar e vocês devem fazer discípulos de todas as nações. Não são só judeus. Não são só os judeus que vivem em Jerusalém. Não são só os judeus que vivem nas diásporas. Ou, se quiserem, não são só portugueses. Não são só os portugueses que são portugueses de bem. Não são só os portugueses que merecem ouvir a mensagem. Não só há, pronto, alguns estrangeiros que são bem comportados e têm uma boa posição social. Não. A mensagem é para todos. Todos e de uma forma indistinta. A mensagem é para toda a gente e para todo o mundo. E logo, nós podemos retirar daqui duas conclusões que são muito importantes e que vão ligar com as duas parábolas seguintes. Esta parábola dá-nos duas ideias muito importantes. A primeira, não compete ao homem definir quem recebe a mensagem. Porque não compete ao homem decidir quem vai ser salvo. Não nos compete a nós decidir. Porquê? Porque a obra não é nossa. A obra é de Deus. E vamos ver isso agora na parábola da semente. A obra é de Deus. Ponto 1, não compete ao homem definir. Ponto 2, a mensagem deve ser proclamada por todo o mundo. A todo o homem de todas as nações. A mensagem não deve ser escondida, mas deve chegar a todos os homens, para que o reino de Deus cresça. E esta é a parábola do reino do grão de mostarda. E, portanto, nós temos aqui a parábola da candeia que nos abre portas para as duas parábolas que aí vêm. Não compete ao homem definir, ponto 1, e deve ser proclamada por todo o mundo. Por isso a candeia, que é a palavra, foi feita para alumiar a todos. Da mesma forma que Jesus, a parábola, é a nossa luz. O que é que diz João acerca da luz? Logo a abrir o Evangelho. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Todos vão aceitar? Não. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas há alguns que creem, e é nisto que nós acreditamos. Jesus, a palavra, veio para trazer luz
ainda que nem todos a recebam, mas aos que recebem, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por isso entramos a seguir na parábola da semente, versículos 26 a 29. E Jesus continua a falar-nos sobre o reino. Depois de nos dizer como devemos fazer, Jesus diz agora, sobretudo está-nos a dizer agora, o que não devemos fazer. Depois de Jesus nos dizer, coloca no velador, coloca a mensagem, é assim que deves fazer, Jesus agora vai nos ensinar também aquilo que nós não devemos fazer. Quando espalhamos a palavra, nós podemos ter a tendência de achar que os resultados, dependem de nós. Há algo que podemos fazer, alguma coisa que podemos adaptar para que o outro chegue ao Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é uma campanha de marketing. O Evangelho não depende das nossas estratégias para frutificar. O Evangelho cresce no coração do homem, não por ação nossa, mas por ação do Espírito Santo de Deus. Versículo 26 diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Este é o versículo 26. Ou seja, o que Jesus está a dizer é: o homem lança a semente na terra. Tal como o semeador, no início do capítulo 4, lança a semente nos quatro solos. E a semente cai na terra. O versículo 26 é isto. Agora vejam o versículo 27. E dormisse, e se levantasse de dia e de noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Aquele homem dorme, levanta-se, passa a noite, passa o dia, e a semente cresce, sem aquele homem saber como. Quando nós semeamos uma semente na terra, mas nós podemos regá-la uma vez por dia, se não chover, mas não há nada mais que nós possamos fazer. Ninguém semeia uma semente e fica a olhar para a terra como se o olhar tivesse o poder para fazer crescer, ou como se a nossa presença fosse imprescindível para o crescimento daquela semente. Não fazemos isto, pois não? Não ficamos a olhar para a terra e se deixarmos de olhar, a semente não vai crescer. Isto não acontece. O crescimento não depende do homem. De igual modo, ninguém fica o dia inteiro a soprar para a terra para ver se a semente cresce mais depressa. Isto não acontece. Irmãos, aquele processo não depende de nós para produzir resultados. E ainda hoje, com tanto conhecimento, com tanta criação artificial, um mistério como uma semente, poder gerar uma planta, não vai depender em nada de nós. Isto é um mistério. Como é que uma pequena semente consegue gerar uma planta? Nós podemos ter criação artificial, nós podemos ter estufas, nós podemos ter mil e uma coisas que achamos que podem ser melhor e que, de facto, e colocar adubo e colocar uma série de coisas que podem crescer e pode crescer muito mais e com muito mais cor e parece tudo muito mais bonito. Mas há um mistério que nós não conseguimos compreender. É como é que uma semente, sem a nossa ação, cresce. Por muito artificial, muita coisa artificial que possa haver, nós vemos ainda hoje como há tanta coisa que cresce sequer sem a ação do homem. O homem às vezes nem sequer precisa de plantar para as coisas crescerem. Da mesma forma, não depende da nossa oratória, da nossa capacidade argumentativa. O Evangelho não precisa disto. Não precisa que nós falemos bem, que nós argumentemos bem. Irmãos, nós não precisamos de ser bons ou maus apologetas. Se temos uma boa imagem ou uma igreja apelativa. Muitas vezes queremos fazer da igreja como muitas vezes fazemos com as sementes. Queremos fazer da igreja uma estufa, que seja mais agradável para a semente crescer. Queremos a igreja atrativa, uma igreja mais receptiva, mas de uma forma artificial. Claro que devemos ser mais receptivos. Claro que devemos tratar bem quem nos visita. Claro que devemos anunciar bem o Evangelho da melhor forma. Mas muitas vezes tentamos criar uma artificialidade à volta do Evangelho, mas não vai depender de nós. A eficácia do Evangelho depende única e apenas unicamente do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não precisa da tua ajuda. Tu plantaste,
Tu vais dormir, tu vais acordar, passa o dia, passa a noite. Que a semente que tu lançaste, o que vai fazer, não depende de ti. Irmãos, o Espírito Santo não precisa, não é assim tão incapaz. Precisa da nossa ajuda. Ele não precisa da nossa ajuda para nada. O Espírito Santo é 100% capaz. Irmãos, anuncia e vive o Evangelho. É isto que Jesus pede. Anuncia e vive o Evangelho. E o Espírito Santo faz o resto. Nós não ganhamos almas para Cristo. Nós não ganhamos almas para Cristo. Nenhum homem alguma vez ganhou almas para Cristo. É o Espírito Santo que ganha almas para Cristo. Mas, se nós podemos perguntar, mas então e se a pessoa não crer? O que é que eu devo fazer? Ou o que estou a fazer de errado para ela não acreditar? Irmão, anuncia o Evangelho com a tua boca e vive o Evangelho com a tua vida e descansa em Deus. É o que Jesus nos está a dizer com esta parábola. Este homem dorme, levanta-se, passa o dia e passa a noite. Aquela semente cresce sem que ele tivesse feito nada. Irmão, mais uma vez Jesus quer que tu descanses nele. Nós não devemos querer substituir Deus. Deus não nos chamou para ocuparmos o seu papel ou o seu lugar. Deus espalhou-nos para que espalhemos. Deus chamou-nos para que nós espalhemos o Evangelho. Façamos discípulos entre todas as nações. Quem são esses discípulos? Diz Jesus, quando ora ao Pai, aqueles que tu me deste. É aqueles que Deus deu. Não é aqueles que nós ganhamos. Não é aqueles que nós conseguimos convencer por nós próprios. Porque é que duas pessoas que estão à nossa frente, porque é que duas pessoas que estão, por exemplo, ao lado de Jesus, uma diz eu quero estar contigo e a outra escarnece? Porquê? Nós lancemos a semente e deixemos que seja o Espírito o adubo dessa semente. É o Espírito que vai trabalhar, não somos nós. Não é a tua capacidade ou falta de capacidade que vai fazer a diferença. Anuncia e vive o Evangelho. E por fim chegamos à parábola do grão de mostarda, nos versículos 30 a 34. E nós então vemos como nesta parábola o reino nos é apresentado. Jesus recorre ao grão de mostarda porque não é a primeira vez, não é, ou melhor, não é a única vez que Jesus vai recorrer ao grão de mostarda. E recorre ao grão de mostarda por ser um pequeno grão, considerado o mais pequeno entre todos os grãos, entre todas as sementes. E tem uma característica muito interessante, é que o grão de mostarda, uma vez lançado em boa terra, aquilo que dizem os especialistas é que de certeza que vai germinar. De certeza que vai dar bom fruto. E esta é uma característica ainda mais interessante quando nós pensamos que a sua planta dá, de facto, uma árvore com raízes muito fortes, muito alicerçadas e ramos bastante resistentes. E, como diz Jesus, capazes de receberem os ninhos das aves. É interessante como um pequeno grão faz tudo isto. Esta é a imagem que Jesus nos quer dar e quer dar do reino de Deus, a imagem do seu povo, da sua igreja. Irmãos, fazemos o seguinte exercício acerca com o grão de mostarda. Olhemos para esta imagem do grão de mostarda e pensemos: se Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas, se Jesus é aquele que na história é o centro da nossa história enquanto cristãos, nós podemos afirmar que Jesus é o princípio da nossa história. E é o princípio da história do povo de Deus, quer seja anterior a Jesus ou depois de Jesus. É ele o centro e ele é o princípio da história. Agora reparem neste grão de mostarda. Reparem, irmãos, um bebé que nasceu numa estrebaria, numa pequena vila chamada Belém. No meio humilde, Jesus cresce,
no meio humilde, a ajudar José como carpinteiro. Depois começa o seu ministério, sem pompa, sem um grande mestre de referência. Jesus nem sequer podia puxar dos galões como fazia o apóstolo Paulo, em que dizia que era um grande fariseu, que era judeu, mas também ao mesmo tempo era romano, tinha sido educado na excelência aos pés de Gamaliel. Jesus não podia dizer nada disso. Jesus não podia, vejam, eu, eu tenho um grande mestre que vocês conhecem de certeza. Jesus não podia dizer como o apóstolo Paulo. Ninguém conhecia Jesus, na verdade, antes de Jesus começar o seu ministério. Pouca gente o conhecia, a não ser na sua terra. Paulo não. Paulo já era tremendamente conhecido em vários lugares. Paulo tem até o privilégio de ser recebido no Areópago de Atenas. Portanto, Paulo podia puxar dos galões, Jesus não. Ora, Jesus tem um ministério relativamente curto, cerca de 3 anos, onde vai anunciar as boas novas. E agora reparem, de todos aqueles que o seguem, todos aqueles com que Jesus se encontra, ele escolhe 12. 12 que se revelam ignorantes, que não compreendem muitas vezes o que Jesus diz, que abandonam-no quando ele mais precisa. Lembram-se? Orem por mim, que eu preciso das vossas orações, é chegada a minha hora. O que é que eles fazem? Dormem. Quando Jesus é entregue, onde é que estão os discípulos? Fogem. Alguns negam. Depois, quando Jesus ressuscita, eles duvidam. Quando Jesus se apresenta diante deles, nenhum deles crê de imediato. Mas é neste contexto e com estes 12 homens que, a partir de Jesus, o grão de mostarda vai crescer e vai proporcionar a sombra para que as aves do céu façam o seu ninho. Esta história é maravilhosa, não é? Daqueles 12, forma-se uma pequena comunidade em Jerusalém. Dali para toda a região circundante. Vai espalhar-se pela Ásia Menor, Norte da África, Europa, África Central. Há de chegar ao Extremo Oriente, às Américas, à África Subsaariana e até à longínqua Oceania. Irmãos, este grão de mostarda cresceu, não cresceu sem tribulações, porque por causa deste Evangelho, uns foram torturados e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Se há 2000 anos em Roma, uns foram entregues aos leões para serem mortos por causa da sua fé, hoje muitos são mortos em muitas partes do mundo por professarem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Das catacumbas de Roma, as catacumbas dos nossos dias, muitos sofrem por causa do nome de Jesus Cristo. Mas este grão de mostarda, um dia plantado, não vai parar de crescer. Podem querer cortar a sua árvore, podem querer impedi-lo de crescer, mas este grão de mostarda não vai parar de crescer. Aquele grão de mostarda que um dia foi plantado, aquele evangelho que foi anunciado por Jesus Cristo, foi de Jerusalém, por toda a Judeia e por Samaria e até aos confins da terra. E quando Jesus diz que é até aos confins da terra, hoje, passados 2000 anos, nós podemos ver que foi mesmo até aos confins da terra. E é por isso que hoje, nós aqui, em Lisboa, num lugar modesto, onde quem passa provavelmente não dará por nós, nós reunimos em nome de Jesus Cristo, provenientes
de vários lugares do mundo, como Angola, Brasil, como o Congo, como a China, como os Estados Unidos. Irmãos, gente de todas as partes do mundo que ouviu o Evangelho e creu no Evangelho. É um grão de mostarda com raízes fortes e ramos resistentes, capaz de se reproduzir. Nada impedirá de crescer. Nada o impedirá de crescer. Irmãos, nós vemos nestas 3 parábolas que há uma semente, uma boa semente e uma boa nova chamada Evangelho. Uma semente que é semeada, que cresce e que se espalha por todo o mundo. E que privilégio nós temos? Privilégio nós temos. Nós que, como os discípulos, somos uns pecadores que nada merecem, fomos um dia chamados para este ministério maravilhoso de Jesus. Nós, um dia pecámos, estávamos perdidos, mas Jesus morreu por nós para que tivéssemos a salvação. O Espírito Santo tocou o nosso coração. Nós fomos salvos. E uma vez arrependidos e transformados, nós fomos chamados a este ministério maravilhoso de Jesus. Esta mensagem não pode mais ser escondida. Tem de ser colocada no velador para que todos a possam ver e para que todos possam ser chamados e todos possam ser transformados. Para que todos possam ser testemunhas deste maravilhoso amor de Deus por nós. Irmãos, nós lemos há pouco o Salmo 67. Vejam a maravilha da mensagem do Salmo 67 e como encaixa perfeitamente naquilo que está a ser aqui anunciado por Jesus. Vejam, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, a luz sobre nós, para que se conheça onde na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Não depende de mim, nem de ti, que esta mensagem cresça. Jesus não pediu números de almas convertidas. Deus não te vai pedir números de almas convertidas. Não foi isso que ele pediu. Ele apenas pediu, Jesus pediu que a mensagem fosse espalhada por todo o mundo. E esse é o nosso conforto. A única coisa que temos de fazer é espalhar a mensagem por todo o mundo. Não somos nós quem faz crescer esta semente. Só temos de semear e esperar pela ceifa. E podemos nos perguntar, mas como é que nós podemos ter a certeza que isto vai acontecer? Como é que nós podemos ter a certeza de que aquilo que hoje estamos a semear amanhã vai ser ceifado? Irmãos, olhem para a história. Olhemos para a história. Há 2000 anos o que é que aconteceu? Não se conhece igual na Terra. Não há sequer um mínimo de comparação com o que aconteceu há 2000 anos e que ainda hoje está firme nas suas raízes e tem ramos firmes. Nada se compara. Assim como aconteceu no passado, vai acontecer no futuro até que Jesus volte novamente. Esta é a nossa certeza porque a história também nos mostra isto. E o Deus que o prometeu, e o Deus que o fez no passado é o mesmo que nós temos hoje e por isso também vai fazer no futuro e nós temos essa certeza. E portanto nós podemos testemunhar e ver com os nossos olhos que as promessas de Deus não falham. Aquele que prometeu, cumpre. E hoje, por todo o mundo, de todas as nações, tribos e línguas, nós vemos como o Evangelho se espalhou como nenhuma outra mensagem se espalhou na história da humanidade. Não há mensagem igual que tenha espalhado de uma forma tão universal como a mensagem de Cristo. Nenhuma. Vão buscar a história. Vejam qual foi a mensagem, qual foi a doutrina, qual foi a ideologia. Por muito grande que tenha sido tão universal, que tenha alcançado gentes de todos os povos durante tantos séculos. Onde
Qual é a mensagem que se pode comparar? Nenhuma. Nenhuma mensagem que se pode comparar à mensagem do Evangelho. É esta mensagem que nos reúne hoje aqui, gente que nasceu em lugares tão distintos uns dos outros. Alguns nem sequer falam a mesma língua. Alguns nem sequer se compreendem uns aos outros, mas compreendem a mesma mensagem. Porque a mensagem do Evangelho é universal. Irmãos, este pequeno grão de mostarda, este pequeno grão de mostarda que é para todos ouvirem, este pequeno grão de mostarda que cresce segundo a soberania de Deus, este grão de mostarda chega a todo o mundo. E é um privilégio para nós. Não é uma obrigação nossa, é um privilégio para nós. Podemos fazer parte desse ministério. E por isso, hoje podemos ter a certeza que Deus cumpre as promessas como cumpriu no passado. E que seremos hoje, e o que semeamos hoje, o que semearmos hoje, terá uma ceifa, ainda que não seja na nossa vida. Nós hoje estamos a ceifar aquilo que outros semearam. Não há problema nenhum nisso. Vejam o capítulo 11 de Hebreus. Eles não viram aquilo que nós pudemos ver, mas para que todos pudéssemos fazer parte da mesma obra de Deus. E é por isso, irmãos, que nós esta manhã hoje podemos cantar como igreja e podemos cantar em conjunto que havemos de colher. Nós havemos de colher. Messes abundantes. Nós havemos de colher. Deus nos ajude a sermos fiéis. Que Deus nos ajude a sermos firmes. Que Deus nos ajude a espalhar este Evangelho e ainda que muitas vezes que nós nos possamos sentir desanimados, que na verdade nós nos lembremos, a obra não é nossa, mas a obra é de Deus. Que Deus nos abençoe.